Olá pessoal, boa noite. Vamos bater um papo aqui na nossa 12ª, 11ª, nem sei mais, já até perdi a conta. Mas vamos lá, vamos prosear. Deixa o povo entrando aí. Tá o Léo Ferreira, quem mais tá entrando aí? Vamos prosear, gente. Vamos prosear, que é o que nós temos que fazer agora. Vamos trazer mais uma noite aí de conteúdo, né? Ao Caio, ao Rodrigo, ao Nelson, ao Nilton. Ô Nilton, já até perdi a conta, se é a 11ª, 12ª, nem sei mais qual live que é essa hoje, rapaz. Ao Christopher, meu amigo lá de BH, a Tatiana entrou, Tatiana, você entrou na frente do Marcelo hoje, vocês não entraram junto aí, não tá combinado não, hein? Rodrigo, do Plano de Ação, ao Rui, a Stephanie, quem mais tá aí? O desembargador Maurício, ao Juan, eu já até perdi a conta já. Acho que esse é o 14º domingo do mês, né? Todo dia domingo. Todo dia domingo. Vamos aguardar aqui o Marcelo Gomide entrando aí. Vamos falar hoje sobre... Tá aí, cheguei de surpresa. É isso aí, Stephanie. Tá aí o Marcelo. Deixa eu mandar o link pro Marcelo aí. Pera aí. Cadê tu? Paz, vamos na sequência aí. Hoje eu acho que é o 11º, nem sei mais. 12º. Mas tamo aí. Vamos de novo. Vamos na sequência aí, pessoal. Mais uma noite. Feira de Santana, Bahia, legal. A Manuela, Lisboa. Manuela, doutora Manuela. O Edilson. E aí? Isso daí. Rapaz, você tá tão bonito com essa florzinha atrás de você aí, viu, rapaz? É, Tá olhando você tá olhando assim, né? Olha que bonito que ficou. Uma decoração assim. meu cara, olha, Umas florzinhas eu atrás nem de vou você. te falar, viu? Eu tava gravando uns vídeos hoje, e aí eu até comecei com uma piadinha, porque eu falei assim, pô, eu já consegui gravar nos 4 cantos do apartamento, tudo quanto é canto eu já gravei, cara. Meu filho, ele é tão detalhista, ele fala, meu, grava ali, grava aqui. Rapaz, já não aguento mais, cara. Não aguento mais, mas isso aí. Você deve ser daqueles que deve ter pensado assim, né? Nós estamos de quarentena, acho que 2 semanas, né? Nessas 2 Sim, semanas, você... ó, o Rui tá falando que está parecendo o imperador romano com essas coisinhas atrás de você aí, olha. Opa! Tá. Aí sim, hein? Nessas 2 semanas, você conseguiu visitar todos os cômodos do apartamento ou não? Olha, consegui, hein? Grande pra caramba. Muito grande, eu consegui, pô. Antes fosse, né, Cristiano? Mas Antes muito... fosse. É Rui, Rui. É o Rui Licínio. Antes fosse, viu, Rui? Rui é Ainda chego lá. parceiro. Rui é do Plano de Ação 2, eu acho. Já tá no 9. Marcelo, Bacana, hoje ainda chego lá. nós estamos no, como diria o Bolsonaro, né? É. Hoje nós estamos na live 12 mais 1. Isso, exatamente. É. 12 mais 1. 13ª live. Rapaz, É. não é fácil não, hein? Como você Não, está mas conseguindo enfrentar tudo isso? nós vamos. Eu não sei. Pelo andar da carruagem aqui, eu tô achando que ter 21 não vai dar, não. Viu? Eu vou ter que continuar fazendo tudo de novo. É, Porque exatamente, viu? o povo manda mensagem no dia depois, vem conversando. O povo, na realidade, é o seguinte: é um momento. A gente tá brincando tudo, mas é um momento muito sério do país, né? E Sim, justamente. de todas as pessoas que eu converso, de todas as análises que são feitas, tudo que chega ao meu conhecimento, fica bem claro que nós teremos uma outra relação de consumo, né? Terá novos hábitos, né? Novos hábitos, Sim. uma nova relação de consumo, uma nova forma dos advogados serem contratados, dos clientes contratarem, ou seja, vai mudar tudo, né? Já está mudando tudo, né? E o advogado que não... Agradecer a Águida aí que está mandando os links para a turma aí, né? O advogado que ele não entender, né? O advogado que ele não entender que a relação de consumo mudou, né? Que a sociedade mudou, boa noite, doutora Camila também, nossa amiga aí, a Larissa. O advogado que não entende que a relação de consumo mudou, que a sociedade mudou, existe uma nova forma de trabalhar, eu creio tranquilamente que esse advogado vai ficar fora do mercado. Justamente. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Sabe que assim, na contabilidade também não é diferente, tá? Embora eu atue bastante na advocacia, mas a contabilidade também não está diferente. Eu tenho conversado com alguns clientes e, claro, a gente sabe que essa epidemia ela causa impactos na saúde mundial, tá? Mas economicamente, principalmente aqui no Brasil, que nós temos uma raiz
que não é tão cultural no sentido de você ter caixa para sobreviver. E eu tenho conversado com os meus clientes, eu tenho percebido assim uma certa preocupação. Ou seja, inclusive uns, eu percebo até um certo desespero em querer, de repente, tomar atitudes. E eu tenho dito para eles, olha, muita calma, não é o momento realmente para se precipitar. Qualquer coisa que você venha a fazer agora, neste momento, pode lhe trazer impactos que realmente vai mexer com o seu caixa. Nós tivemos alguns clientes que queriam dispensar os funcionários. Eu vou mandar embora, não vou ter condições. Isso custa caro. Olha, não faça dessa maneira. Você tem outros recursos, dá férias, banco de horas, dependendo da situação, colocar em home office. Você... A ideia da live hoje, pessoal, tá aí o Thiago perguntando. Quem mais perguntou aqui? O Thiago, a Nathalie. A ideia de hoje, pessoal, a gente falar um pouquinho sobre como o advogado deve controlar a sua contabilidade, né? Acertar a sua gestão nesse tempo aí de pandemia, né? A primeira pergunta comum aqui, Marcelo, é como controlar a contabilidade? Como é que o advogado vai controlar essa contabilidade, acertar esse caixa, ajustar essas coisas nesse tempo de crise? É mais ou menos assim, né, o Cristiano? O primeiro passo, ele tem que ter aí a sua formalização. Ele tem que ter uma sociedade de advogados ou ele tem que ter aí uma sociedade unipessoal. Esse é o primeiro passo. Por quê? Se tratar aí de pessoa física... Para que não pague os impostos a mais, né? Sim, veja só. Por exemplo, hoje a sociedade unipessoal de advocacia, enquadrada no Simples Nacional, ela está gozando aí do benefício de, por exemplo, de produzir, ou melhor, reproduzir o seu imposto para daqui 6 meses. Por exemplo, então hoje nós temos o imposto de abril, que vai vencer em maio, tá? Esse imposto poderá ser pago em outubro, perdão, em outubro. Consequentemente, o de maio e novembro, o de junho e dezembro. Então, ou seja, prorrogou aí para 6 meses. Pessoa física não tem isso. Então, já é um diferencial que a gente tem informado os clientes nesse sentido. Fundo de garantia. Imagina o escritório que tem aí funcionários. Houve aí uma suspensão na parte que diz respeito ao recolhimento das competências de março, abril e maio. E mais, esta questão pode ser parcelada. Mas é importante, principalmente aqui na contabilidade, o que eu tenho informado aqui para os meus colaboradores é o seguinte: não basta deixar de pagar. Você tem que informar lá na Cefip com a modalidade 1, que é uma espécie de confissão, para que essa confissão ela torne, ou seja, o governo, o INSS, a Caixa Econômica, tenha consciência que aquele valor você não vai pagar naquele momento. Você está confessando para chegar, por exemplo, 20 de janeiro, você poder obter aí o parcelamento que eles vão regrar. Esse parcelamento é até 6 vezes. Legal. Aí vamos ver a questão de juros, se vai ter desconto, se não vai ter, se eles vão incidir ou não vão. Enfim, aí em junho a gente vai ter conhecimento aí dessas regras, né? Isso é ponto principal no primeiro momento. E o advogado que não tem não tem a unipessoal? Como é que faz? Agora nem dá tempo de fazer. Não dá tempo de fazer, não é o momento de fazer, se você parar para avaliar. Claro, a receita do advogado provavelmente, pelo menos neste primeiro momento, vai ter aí uma queda substancial. Ele precisa, claro, enxugar aí o maior número de custos que ele tem, despesas aí fixas, despesas variáveis, para ele controlar o seu fluxo de caixa. E quando houver aí a retomada do mercado, como nós temos aqui já conversado por diversas vezes, vai haver aí um oceano azul de oportunidades. Então, disso é o momento... Disso não tem dúvida nenhuma, né? Os advogados estão... Eu falo todos os dias. Todos os dias eu reúno grupos de advogados para conversar. Todos os dias. E eu venho falando para todos eles. O que me deixa tranquilo é que ao longo desse 1 ano e 4 meses, creio eu, do advogado 10X, já são praticamente quase 4 mil alunos, né? Essa galera, de alguma forma, já despertou a semente deles aí, alguns mais, outros menos, mas já despertou neles a semente da importância de estar ligado às tecnologias, né? As redes sociais, sim. o Google, a gestão do escritório, né? Então, me deixa tranquilo um pouco, porque uma parcela de advogados já vieram juntos.
Mas eu tenho conversado com todos eles, uma grande parte deles todos os dias, né? E eu não tenho dúvida alguma que vai vir aí uma série de oportunidades em todas as áreas do direito e mais do que nunca, né? Quarentena, né? Já foi falado 500 vezes isso. Quarentena não é período de férias, né? É época para Sim, você, já que está em casa, vamos estudar, justamente. aprender habilidade nova, né? Eu tô vendo aí que você está lendo, você está literalmente comendo o livro ali, se atualizando para caramba, ou seja, vai vir uma série de Sim, novas oportunidades. tem. Agora, os advogados que estiverem preparados e antenados, principalmente em 3 habilidades, tranquilamente falar, essas 3 habilidades são fundamentais, né? Que é Uhum. marketing, comunicação, né? Marketing, gestão e vendas. Isso aí é tranquilamente, né? Marketing, Sim, gestão e vendas. não tenho dúvida. Aliás, É, você já chegou aí eu sei que você tem uma filinha de livro aí, né? Você já leu o Daniel sim, Pink? É Vender ao Humano ou não? sim, eu tô lendo, tô lendo. Para falar a verdade, ele tá na minha mochila, né? Eu leio ele todas as manhãs, quer ver? O Daniel Pink, ele tem Daniel uma Pink. linguagem, o Daniel Pink, ele tem uma linguagem é, muito fácil de entender. Sim, sim. Ele traz realmente uma informação muito importante. E isso que a gente tem feito com os nossos clientes, não só da contabilidade, até porque eu tenho aqui Sociedade de Advogados, Sociedade Unipessoal de Advogados, e a gente tem orientado os nossos clientes nesse sentido. Primeiro, com relação ao corte de custos, né? Procura renegociar aluguéis, internet, monitoramento, Até porque, divulgação. Um outro detalhe. É, até porque eu creio que ninguém vai sair agora é, cortando água e luz de ninguém, né? Tá todo mundo na mesma situação e não eu tem, acho isso que vai está continuar. suspenso também. É. É. E assim, eu tenho conversado com meus clientes nesse sentido, inclusive na questão do Google Ads. Há, há uma mudança de perfil do que está sendo pesquisado nas redes sociais. Então eu tenho dito, olha, reveja aí, não deixe aí um valor muito alto que você vinha investindo, dá uma melhorada, veja como está, diminui um pouco esse lançamento, essa quantia que você disponibiliza, tenta entender como que está o mercado. Então eu tenho Porque trabalhado mudou. assim, Porque atuante com os meus clientes. O Google nada mais é que o reflexo da sociedade. Sim, O Google sim, nada mais é do que o reflexo da sociedade. Porque o que a sociedade pesquisa no Google é o que o advogado vai lá e vai mostrar. Então está mudando as pesquisas do Google, certo. automaticamente mudando a sociedade. O desembargador Maurício aqui está dizendo, ó, Sim, sim. acho que muitas pessoas estão se acomodando e quando voltarmos vai ver que o tempo passou, né? E vai passar o tempo. Sim, justamente. Sim. Uma outra coisa legal que eu tenho conversado com alguns clientes meus, e também a questão da sociedade, não me surgiu ainda na sociedade para advogados, mas é importante compartilhar, é a questão de contrair empréstimos, tá? Então, tem algumas pessoas que estão com medo, tem lá os seus passivos, tem contas a pagar, está preocupado, aquele advogado que tem um escritório estabelecido, tem aluguel, aconteceu comigo e acredito que deva estar acontecendo com alguns colegas, honorários que foram, digamos assim, parcelados e algo que você tem a receber a título de honorários, ou uma sucumbência, ou de repente valores que você até parcelou para o seu cliente e o empregador deveria pagar para o reclamante, por exemplo, não pagou, suspenderam os pagamentos. Eu devo ter uns 8 ou 9 clientes que tinham acordos vigentes com a questão como se diz, da crise, parou de pagar. Falou, não vou pagar. Deixa, se executa e seja como for. Então, eu tenho orientado os escritórios nesse sentido justamente para quê? Para, neste momento, tomar cuidado com relação aos custos. Ó, Realmente ter olhos para isso. você elencou aqui uma série de dicas, né, que você, como advogado e contador, trabalhando com os seus clientes aí. A primeira delas, você tem orientado os clientes que revejam os custos fixos e variáveis, né? Ou seja, Sim, sim. o Marcelo, pessoal, ele é contador e advogado. O Marcelo é contador de advogados. Sim. Ó, até rimou, né? Ele é Sim. contador e advogado. Ele é contador, ele faz a contabilidade de vários escritórios de advocacia. Já estou Marcelo, patenteando isso daí. então, em todos os eventos todas as masterclass, o Marcelo vai lá e entrega uma aula, né, aos advogados de como ajustarem a contabilidade. Então, o que eu pedi para o Marcelo? Eu falei, Marcelo, vamos explicar aos advogados quais dicas você está passando aos seus clientes advogados sobre a gestão do escritório, sobre a contabilidade no momento. Primeira dica, né? Você tem orientado seus clientes para cortar os custos fixos e variáveis dentro do possível, né? Certo, dentro do possível.
Tem muita gente, tem muito advogado que, infelizmente, Cristiano, não participa diretamente, por exemplo, não conhece o advogado 10X, como o desembargador bem mencionou. Tem muita gente despreparada. Tá? Vai lá, monta um escritório, monta um baita escritório bonitos, mas que, de repente, na prática, não tem um fluxo de valores. E agora, o que aconteceu? Será que vai travar? Não sabe continuar nem dizendo aqui. Se travar, a gente volta. Tá? Não sabe nem que tem que ter fluxo, né? E o que acontece? Quando esse fluxo ele tem uma parada, como está acontecendo agora, de estancar mesmo, o que acontece? O dinheiro para. E automaticamente ele se vê aí com uma série de compromissos, que é o passivo dele, e aí ele passa a não ter visão de como ele vai controlar. Uma outra questão que eu tenho feito... Vocês estão me escutando bem, pessoal? Dá para responder aí? Eu estou escutando, assim, tranquilo. Tá. Deu uma travada aqui para mim. Tá circulando. Tô te ouvindo. Travou. Tô te ouvindo. Tá ouvindo, né? Então vamos lá. O que acontece? Uma outra coisa interessante de falar para os advogados é a questão não só de contrair empréstimos. Então, olha só, o governo está liberando uma verba, tá, para os microempresários como fundo de investimento com taxas baixas. Estão se falando aí em 2,9%. E aí entendo ainda como alto esse valor para que você contraia uma determinada quantia para que você possa suportar tudo isso que pode vir a ser acarretado no seu dia a dia. Uma outra questão que eu tenho orientado eles é com relação aos demonstrativos. Por exemplo, o balanço, tá? E a questão aí do DRE, que é o demonstrativo de resultados. Então, eu tenho dito o seguinte, olha, pessoal, a gente precisa avaliar isso daí, porque aqui você tem condições de ver o teu custo, as suas despesas fixas e variáveis de uma forma mais ampla. Então, você consegue também avaliar, através do balancete, qual é a crescente que está tendo e aonde que isso pode ser de primeira necessidade, ou seja, que está intimamente ligada com a tua atividade, ou quando não. Se, de repente, aquilo que você possui hoje não há necessidade de ter, corta. É um primeiro momento que eu penso que você deve cortar para reduzir aí a questão eu tenho visto várias empresas aqui, vários escritórios de advocacia que eu conheço têm feito isso, que tem uma equipe maior, né? Quando ele não tem caixa, digamos que seja, sei lá, R$3.000 o salário do advogado. Chuta um número aí. O que os escritórios estão fazendo? Olha, eu não posso te pagar os 3 agora, estou te pagando 1.500, segura o rojão. Ou seja, de um jeito, porque essa crise vai passar, né? Ela tem um prazo determinado, ela vai passar. E depois as equipes vão ter que montar de novo. Se você desmontar a tua equipe agora, depois como é que você vai fazer para montar a equipe de novo? É tão difícil montar a equipe, né? Certo. Aqui eu tenho orientado para as sociedades fazer o seguinte, claro, o que dá para dar férias, o que realmente dá para remanejar e evitar realmente a demissão, até porque o custo é alto, você tirar um dinheiro do caixa hoje para fins rescisórios, eu acho realmente um tiro no pé. Até porque você vai ficar sem o caixa, vai diminuir e depois, como você bem disse, você vai precisar recontratar. Essa recontratação, ela requer aí um treinamento e você vai ter que investir nesse treinamento até que a pessoa entenda como funciona. Dá muito mais trabalho para montar isso. Exatamente. Então, eu tenho orientado nessa questão. E o que tem sido feito aí? Tem sido feito a questão assim, reduzido, embora ainda não houve manifestação, tá? Fica claro isso, mas eu tenho orientado o seguinte, vamos reduzir a jornada, tá? De acordo com o salário, justamente para tentar se manter vivo. Então, alguns escritórios falaram, Marcelo, eu não tenho o que fazer aqui no escritório. Os meus clientes, o que eu tenho, eu já informei. Agora, se eu deixar os advogados parados aqui, não tem sentido. E claro, para o advogado também não tem sentido. Então, trabalha-se tudo em home office. Só que ainda em home office, e não tem o que fazer basicamente. Os prazos estão suspensos. Basicamente, o que ele está fazendo, que se tem aí alguma venda, ou se ele recebe algum processo, tem alguma coisa de última hora,
É o que ele faz. No mais, ele não está sendo disponível. Ele está disponível, mas ele não está à disposição para trabalhar, porque não tem mercado. Percebe? Então, o que é isso? Aí volto a bater na tecla que eu venho insistindo, né? É a hora do advogado, mais do que nunca, aprender essas novas habilidades, porque esse mercado, essa fase vai passar, e olha, pessoal, acreditem, vai vir um oceano azul, uma enxurrada de processos aí, porque vai dar desequilíbrio em toda a camada social, né? Vai ter muito trabalho para os advogados, só que o advogado precisa saber vender o teu trabalho, né? Saber apresentar o teu trabalho. Um outro detalhe importante, que é na parte operacional, que eu tenho orientado os advogados, e assim, muitos não estavam fazendo, tá? Por exemplo, colocou o trabalhador, tá? O advogado lá, o assistente, a secretária, aquele grupo de apoio que ele tem, porque de repente não tem só advogado. Eu tenho escritórios que não têm advogados, eles têm parceiros, tá? Trabalham com outros escritórios, mas não tem. Mas ele tem lá auxiliar jurídico, tem 3, 4, 5, são tudo seletistas, tá? Tem uma secretária, tem, sei lá, a tia da limpeza, então ele tem um funcionário como qualquer outra empresa. E aí o que eu tenho recomendado para eles... Marcelo, olha aqui que o desembargador Maurício falou. Aqui em Minas Gerais estamos movimentando, preste atenção na fala do desembargador. Aqui em Minas Gerais estamos movimentando muitos processos. Então, quando começar a publicar, será um desespero para os advogados cumprirem prazos. Então, pessoal, agilizem o que for possível. Certo, então, exatamente. Então tem que deixar, eu, graças a Deus, os meus estão todos em dia, só venho acompanhando aí as publicações que estão ocorrendo aí no TJ de São Paulo. E também na parte trabalhista. Tá, e aí, olha só. Então, o que eu tenho conversado com os clientes nesse sentido, eu tenho falado para eles, não basta você, por exemplo, colocar de férias o trabalhador, tá? Você precisa fazer isso de uma maneira correta. Então, claro, fazer aí um aviso de férias, informar para o trabalhador que ele está saindo no dia tal, vai retornar no dia tal, e informar quanto ao pagamento. Veja, antes dessa pandemia, o pagamento era feito com 2 dias de antecedência. Então, por exemplo, eu vou descansar, sei lá, numa segunda-feira, o pagamento era feito na sexta-feira, tá? Ok. E o pagamento era feito com as férias acrescidas de 1/3 constitucional. Com essa questão da medida da 927/2020, o que aconteceu? O pagamento das férias. Então eu tenho orientado os meus clientes nesse sentido. O pagamento das férias vai ocorrer no 5º dia útil, tá? Do início, a contar do início do descanso. Então, se ocorrer, por exemplo, o início em abril, o pagamento é no 5º dia útil de maio. Se aconteceu em março, 5º dia útil de abril. E 1/3 das férias, como que o empregador pode fazer? Ele pode deixar para pagar juntamente com o 13º, ou seja, lá no dia 20 de dezembro. É uma forma que se encontrou. Uma outra situação... Aqui, ó, o Rui está falando, eu já estou fazendo que meu cliente, eu já estou fazendo que minha cliente quer sair da academia por causa da pandemia e ela se recusa a fazer o cancelamento, devolver a mensalidade. Quais áreas? Ou seja, vai ter demanda em tudo quanto é área. Né? Tudo quanto é área. Aqui em Recife, nós não estamos esperando os prazos, respondendo tudo. Aqui no Rio de Janeiro, estou movimentando as ações da esfera federal. Para você ver essa ação do Rui. Imagina quantas ações como essa, assim, de todas as metas e valores. Né? A pessoa quer sair da academia e está pedindo dinheiro de volta e não quer devolver. Quais áreas do direito serão mais procuradas nas ações judiciais após a pandemia? Em todos. Direito do trabalho. Né? Mas Vanessa perguntando. Direito do trabalho. Não tem dúvida. Né? Empregado e empregador vai ser um oceano. Direito de família vai ter muito problema. Saiu até uma matéria, eu postei no Instagram semana passada, que na China aumentou o número de divórcios lá. Eu vi uma matéria na Baixada Santista dizendo que aumentou consideravelmente o número de violência doméstica na Baixada Santista. Ou seja, direito de família vai ter muito, direito de trabalho vai ter muito, previdenciário vai ter muito problema, empresarial, o que vai ter de ações, né? Eu estou vendo uma matéria aqui, o Toffoli está defendendo uma tese que suspendam todos os contratos de locação. Né? Sim. Suspendam os pagamentos dos contratos de locação. Sim, os pagamentos, sim.
Ou seja, Eu tenho acompanhado também. Vai suspender os pagamentos. Ou seja, vai ter demanda em todas as áreas. Agora, Sim. o advogado, ele vai ter que saber se comportar, saber se vender, saber se comunicar, saber usar as redes sociais. Não é, Marcelo? Exatamente. Na questão, Cristiano, trabalhista, essa questão operacional também é muito importante, muito importante. Por quê? Os escritórios acabam tomando medidas, muitas vezes, que a contabilidade deveria auxiliá-los nesse sentido e acaba não fazendo. Então, por exemplo, home office. Não tem aditivo contratual. Ah, mas a medida provisória dispensa do contrato por escrito. Pessoal, faça. Até porque lá você precisa descrever as atividades de que aquela pessoa vai prestar o serviço em casa. Fale da jornada, embora não tenha incidência, o home office não tenha incidência de horas extras, é importante passar. Faça um contrato, se você, empregador, você lá, o advogado, para ele, por exemplo, notebook, de repente equipamentos, impressoras, celular da empresa, seja o que você disponibilizou, faça um contrato de comodato, tá? Para justamente garantir, para que amanhã você não tenha dor de cabeça em relação a isso. Um outro ponto muito importante, se de repente você celebrou com o empregado, quem vai custear as despesas? Por exemplo, internet, água, luz, né? Porque a pessoa vai estar na residência dela. Então, quem vai pagar a energia elétrica? Quem vai pagar o sinal de internet? Vai haver um compartilhamento? É o empregado que vai fazer, depois ele vai prestar contas para o empregador faz o reembolso? O empregador vai falar, não, olha, eu vou fazer diferente, eu vou custear aqui, ó. Estou aqui pagando a sua conta, me passa a sua conta, que é o que eu tenho orientado, tenho sugerido. Pegue a conta, a fatura, pague. Pague no seu nome, na sua conta, é uma forma de você comprovar que você fez. Por quê? Lá na frente pode ser motivo de demandas? Pode, é oceano azul. Muita gente vai fazer errado. Olha a visão do advogado, né, na área do direito do trabalho, né? A galera está trabalhando em casa, fazendo serviço de casa, né? E nunca pode imaginar, né, que futuramente pode ter uma demanda nesse sentido. Sim, não teria nem noção. E aí, o que acontece? Outra, ficar em casa, né, eu tenho conversado com o pessoal, então temos lá secretárias, temos a tia da limpeza, temos pessoas que ainda não são bacharéis ou ainda não se formaram, são estudantes, mas não ostentam o cargo de estagiário, às vezes são um auxiliar jurídico, ajudam lá, digamos, no escritório de advocacia. Essas pessoas, claro, elas trazem uma contribuição, mas ficar em casa não é férias. A Esther está dizendo que tem jurisprudência quanto ao sabão em pó da lavagem do uniforme. Imagina a internet e telefone. Oh, o que fazer nesse momento para atrair clientes, doutora Vanessa? Marketing de conteúdo. Já te mandei o convite aí, Marcelo. Marketing de conteúdo e Google Ads. Marketing de conteúdo, Vanessa, e Google Ads. A Esther dizendo, ó, tem jurisprudência quanto ao sabão em pó da lavagem do uniforme. Imagina internet e telefone. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que vai ter uma série de problemas. A Caroline perguntando, suspenso os contratos de locação já está em vigor? Não está em vigor. Ainda não. Existe uma ideia do Toffoli, mas o desembargador Maurício já respondeu aqui, dizendo que não acha pouco provável, porque são contratos particulares. Acho pouco provável. A Carla está dizendo, o ideal é cumprir todos os prazos para dar atenção às novas demandas. Essa é a medida mais sábia, né? Sim. Tem que fazer todos os prazos agora para dar tranquilidade para as novas demandas. O que mais aqui? Postar nas redes sociais feito um desesperado. Não é postar nas redes sociais feito desesperado. Esse aí, Rui, é o marketing, marketing do desesperado. É postar conteúdo de valor, né? Postar conteúdo de valor, conteúdo informativo, segundo o artigo 39 do Código de Ética. O desembargador Maurício, ele até fez um comentário, salvo me engano, deixa eu ver se eu consigo... Não sou da área, mas acho que poderá haver rescisão de contrato de trabalho por falta de produtividade do empregado em home office. Será?
Então, esse dos problemas que nós estamos vivendo. O que que acontece? Alguns escritórios falaram, Marcelo, para evitar uma demissão, até por conta de custos, enfim, eu vou colocar esses trabalhadores em home office. Beleza, ok. Fizemos toda a documentação, encaminhamos para eles e assim ficou acertado. Só que, o que está acontecendo? Em alguns casos, alguns escritórios não possuem uma demanda assim que requer ali o trabalho daquele profissional. E ele acaba ficando ocioso. Então ele fica à disposição daquela jornada de trabalho, vamos dizer assim, 44 horas semanais. O empregador pagando para o colaborador, mas você não tem uma contrapartida de 100%. Você só utiliza parte daquilo. E aí, bom, o que nós vamos fazer? Temos adotado aí por conta, porque sabemos que o governo vai regulamentar isso, e como houve na 927 de 2020, ele convalidou atos de 30 dias anterior, a gente tem tomado essa medida de uma maneira muito séria. Então, reduzir, claro, a jornada de trabalho correspondente ao salário e se há uma categoria, por exemplo, uma categoria da secretária, um sindicato. Bom, converse com o sindicato, vamos tentar fazer um acordo com eles neste sentido. Mas é o que está acontecendo, ou seja, existe sim a possibilidade de. Vai custar caro? Vai custar caro, mas dentro dessa medida acaba havendo a dispensa. E tem que fazer? Vai deixar como? Se ele tem férias e dá para antecipar, você antecipa. Ok. Então, alguns estão antecipando. Vamos fazer uma revisão aqui? A parte de gestão. Vamos. Cortar os custos fixos e variáveis. Né? Sim. Pode ser cortado, né? Certo. Renegociar os custos temporários, aluguel, internet, canal de divulgação, né, como Google Ads, despesa de hospedagem, manutenção de sites, orientar os clientes a contrair empréstimos em bancos privados, ainda que ocorra um corte de juros. Como é que é isso? É pegar empréstimo no banco? Então, o que acontece? Os bancos têm disponibilizado aí uma linha de crédito, tá? Com juros um pouco menor do que era praticado, tá? Mas ainda esses juros, ele é alto. E assim, o governo, ele tem se manifestado no sentido de disponibilizar uma verba, tá? Para os microempresários. Veja, já há uma verba, tá, que vai ser disponibilizada para aquelas empresas que faturam entre 360 mil, tá? Isso serve para a sociedade de advocacia, tá? 360 mil a 10 milhões, por 2 meses, o governo vai custear os salários, tá? A folha de pagamento daquele escritório. E como vai fazer? Fazer esse pagamento diretamente para o trabalhador. Então, isso é para empresas, pequenas empresas e médio empresas. Poxa, mas e aquelas empresas do Simples Nacional, aquelas empresas que são microempresas que faturam até 360 mil no ano, né? Ou seja, faturam em 15, 20 mil ao mês. Como que vai ser feito isso daí? Então, claro, o governo tem disponibilizado, tem medido esforços juntamente com o BNDES, e é muito provável que agora, nessa próxima medida provisória, venha falar algo a respeito. O que a gente tem ouvido nos veículos de comunicação, que eles vão disponibilizar uma linha de crédito para que o empregador possa contrair, tá? Um determinado valor, claro, eles vão estabelecer as regras, a forma que vai ser feita, com uma taxa de juros de 2,9%. Tá? Então isso, claro, se você for buscar hoje no banco privado, isso está em torno de 7, 10... Não existe essa taxa em hipótese alguma no banco. Então, exatamente. Então eu tenho orientado o pessoal, olha, evite cartão de crédito, tá? Nós temos aí uma orientação que os juros rotativos do cartão de crédito de 7,7, que já tinha tido uma redução por conta aí de algumas regulamentações em relação a isso, mas parece que também está entrando aí no patamar de 3,5, 3,2. A ideia é que também esse valor ocorra aí em 2,9, que é o que está trabalhando. A pergunta, Carolina, dizendo o seguinte: financiamento para pagamentos de funcionários somente ou também conseguimos empréstimos sendo pessoa jurídica unipessoal sem funcionários? Então, veja só, olha só, isso é para funcionários. A verba
essencial para combater o desemprego. Então, é uma medida anti-desemprego. Este valor que vai ser disponibilizado, salvo me engano, são 40 milhões ou 40 bilhões, salvo me engano, será para custear folha de pagamentos. Então, ou seja, o trabalhador, para não reter aí, não causar aí um empregador um estouro na sua folha de pagamento, o governo vai vir e vai custear esses 2 meses, tá? Pagando diretamente para o trabalhador. Mas, com relação ao sem funcionário, imagina o Prolabore, né? Eu tenho uma retirada de Prolabore do advogado. Como que eu vou fazer? Nós não temos aí uma regulamentação específica para isso. E aí é realmente cortar custo, nós advogados, nós empregadores, proprietários aí de sociedades, vamos ter aí que dançar a música e tentar se virar nos 30 aí. Boa noite ao desembargador Amauri também que está aí. Sim. Você tem orientado os empresários a evitarem investir em demandas de produtos em decorrência da falta de mercado. Tenho visto especialistas em crise dizer que tal medida pode ser ilusória e aumentar os custos da empresa. Ah, legal. Isso daí é uma experiência que eu tive com um cliente nosso que é indústria, tá? E o que acontece? O pact dele de produção parou. Tá? E ele falou, poxa, eu não posso ficar parado com as máquinas, eu tenho máquinas aqui que, aliás, não pode nem ficar parada, ela tem que estar em funcionamento, ou eu tenho que chamar aí um técnico engenheiro dessa área para que ele venha fazer aí o desligamento. Então eu não posso estar sem produzir. E aí, lógico, eles como pessoas que são acostumadas a produzir, criam novos cases para que eles possam fazer aí, por exemplo, uns estão fazendo máscara, outros estão produzindo respiradores, outros estão produzindo aí de repente álcool em gel, enfim, N produtos que podem ser feitos e alguns empregadores, o que eles têm feito? Olha, eu vou fazer. E aí, pô, você vai fazer, mas e aí? Você analisou, você sabe se isso vai ter mercado, se isso não vai ter, de repente você dá um tiro no escuro. Então, o que eu tenho recomendado, quando me perguntado essa questão, porque é bem particular, tá, do empresário, eu tenho dito, bom, precisa de uma análise. Veja, você estudou como que está o seu caixa, é necessário que você pegue os balanços anteriores, você meça aí os teus resultados. Será que você, hoje, tomar um tombo, você vai conseguir suportar? Porque esses meus clientes que eu estou me referindo, eles têm um certo caixa. Eles têm um certo caixa de reserva que dá até para investir. Mas a gente precisa ver a história dos últimos 3 anos para verificar, olha, mas será que essa medida não pode te trazer aí sérios problemas lá no futuro? E se não der certo? Né? É uma questão a se pensar. Não é bem para a sociedade, mas pode ajudar. Né? Na questão pessoal trabalhista, você falou sobre o home office, né? Sim. Explica de novo um pouquinho esse do home office aí. Então, a questão do home office, o que acontece? Já é uma medida, Cristiano, que já é prevista, tá, com a edição aí da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017. Aí criou-se o artigo 75A ou 75D e criou alguns parâmetros, estabeleceu alguns requisitos a ser cumpridos. Na medida provisória 927, ela abriu mão de algumas questões, entre elas a questão do prazo. Então você pode transferir o trabalhador do regime presencial para o regime teletrabalho em 48 horas. Tá? E aí ela recomenda que você faça aí alguns apontamentos, mas que isso não há necessidade de fazer por escrito. Eu recomendo que seja por escrito sim, que tenha um aditivo contratual, que informe que naquele local não haverá aí, por exemplo, controle de jornada, ou seja, não vai ter um software. Não custa nada documentar isso para evitar a demanda futura. Claro. E exatamente essa é a ideia, né? Trazer essa informação para os escritórios, para que de repente eles falem, olha, aqui no meu escritório, por exemplo, eu tenho um escritório que trabalha só com direito civil. Então, poxa, Marcelo, eu não entendo nada de trabalhista. Então, como que eu devo agir? Por mais que seja advogados, eu atuo com família. Olha, eu não entendo nada de trabalhista. Você pode me orientar? Então, são essas orientações que eu dou, não só para os escritórios de advocacia, também para os meus clientes do escritório. Então, faça um aditivo. No tocante às férias coletivas. Sim, legal. Grande parte das empresas estão adiantando as férias. Sim, isso, primeiro, a medida provisória permitiu também essa questão dos 48 horas, ao invés de você avisar com 30 dias de antecedência, ou na coletiva com 10 ou 15 dias, e informar a sindicato
Sindicato, Ministério do Trabalho, isso caiu por terra. Então hoje você pode conceder as férias, não somente, Cristiano, não somente, tá? E ficar claro isso, para aqueles que têm direito de poder aquisitivo, ou seja, que já tem 12 meses de trabalho na empresa. Então imagina que uma pessoa tem lá, sei lá, 7 meses na empresa. Eu posso conceder as férias para ela? Pode. Não só pode, como deve. Aí como fica o pagamento? Se ela sair agora, por exemplo, no primeiro dia 1º de abril, claro, você pode fazer o pagamento até o 5º dia útil, tá? Até o 5º dia útil de maio. Então, ou seja, dia 7 de maio. Mas, pessoal, sair de férias, poxa, sem nada no bolso também não é razoável, embora a medida provisória permita que se faça isso. Aí 1/3, você pode pagar lá juntamente com o 13º no dia 20 de dezembro. Isso são situações que facilitou. Ah, mas Marcelo, eu fiz isso e aqui no meu estado aconteceu comigo, Rio de Janeiro, decretaram mais 15 dias, digamos assim, de prorrogação do decreto, então nós não podemos funcionar. Como que eu faço nesse caso? Eu já dei as férias daquilo que a pessoa já tem de direito. Eu posso antecipar? Pode. Então é um novo período aquisitivo, você abre esse novo período aquisitivo e antecipa. É um meio de você tentar sair da crise, né? Marcelo, e no tocante a banco, você já falou de banco de horas, né? Sim. Suspensão do contrato de trabalho. Então, isso é algo que nós estamos na expectativa, tá, do governo realmente trazer essas normas que irão regulamentar, mas a suspensão do contrato hoje tem causado aí um embate muito interessante. Há quem defenda que deve haver aí a suspensão de contrato, porque existe aí uma interferência estatal. Há outros que dizem que cabe indenizações, há outros que dizem que não. Fato é, a suspensão do contrato de trabalho, a ideia é que se faça isso e ocorra a seguinte situação, que é o que o governo tem trabalhado. O governo irá participar com uma certa quantia que será paga ao trabalhador que tiver ou seu contrato suspenso ou uma redução da jornada de trabalho, assim como de salário, a receber uma parcela por parte do seguro-desemprego. Tá? Então, isso eles estão calculando 3 parcelas num período de 30 dias. Eu estava falando da questão da suspensão do contrato de trabalho, tá? Há opiniões, há uma divisão aí de opiniões com relação à fundamentação, à parte legal. Há quem acha que tem que haver aí uma indenização com base aí no 502 ou no 501 da CLT, outros falam do 486 da CLT, enfim, mas essa não é a questão. O que a gente tem visto, que o governo tem sinalizado para essas questões de suspensão de contrato, ou mesmo aí redução da jornada de trabalho versus a questão da redução de salário, o que tem acontecido o governo arcar com uma parte através aí do fundo do seguro-desemprego. Então, ou seja, aquele trabalhador que tiver o contrato suspenso, ele poderá ingressar com um pedido para fazer o recebimento do seguro-desemprego. A empresa, em contrapartida, irá arcar aí com 25%, 35% até 50%, e já estão falando aí em 60% em relação aí os custos salariais e, claro, encargos do trabalhador. É a forma que está se encontrando para tentar superar todas essas medidas. Então, lá no escritório, assim, algumas antecipações que nós já fizemos em relação a essa questão da suspensão do contrato, ou redução de jornada, nós temos feito baseado nesse caráter, tá? Então, a empresa, o escritório de advocacia tem pago aí no mínimo 50%, é a fração que nós estamos trabalhando, e, claro, a questão do seguro-desemprego, tão logo saia, tem uma regulamentação, aí nós iremos informar aí aqueles colaboradores. Do contrário, vamos tentar fazer alguma coisa paliativa, né? Na parte tributária tem várias referências, né? A questão do fundo de garantia, do Simples Nacional, redução de 50% das contribuições. O que é mais importante para o advogado saber? Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, se o advogado tem funcionários, ele pode suspender aí o recolhimento do FGTS. Tá? Por 3 meses. Competência março, competência abril e competência de maio. Muito bem, e como vai proceder isso daí? Isso é até uma questão mais técnica da contabilidade, mas
tem que informar para o seu contador que ele deve, ao fazer o fechamento da folha de pagamento, ele deve entregar, informar, tá, os entes da federação na modalidade 1, que é a modalidade da confissão. Tá? Automaticamente ele não vai gerar uma guia para pagamento. Então, ou seja, você não vai receber, o seu escritório de advocacia não vai receber uma guia para recolhimento do FGTS, apenas uma confissão. No dia 20 de junho, é a data prevista, provavelmente vai aderir ao parcelamento e você vai poder pagar essa quantia que você deixou de recolher nesses 3 meses em até 6 parcelas. Tá? Segundo informações, sem juros, sem correções. Mas isso tem que estar regulamentado. Até o presente momento, ainda não está. Olha como o brasileiro é criativo, né? O desembargador Maurício mandou mensagem aqui para mim dizendo que em BH as academias estão alugando os equipamentos para ir para legal. Casa. Aqui em São Paulo, sim. Estão tentando alternativas. Os restaurantes estão vendendo voucher de alimentação futura. Certo é que a relação de consumo vai mudar absurdamente. Ele tem que saber expor a sua opinião e colocar muito bem claro a sua opinião. Né? Perguntaram aqui, não sei se foi na primeira ou na segunda capítulo da live de hoje, ou no quarto, já perdi a conta. Perguntaram como é que o advogado vai atrair clientes. Pessoal, rede social, marketing de conteúdo básico e Google Ads. Não tem como, né? Construir autoridade. E até falei em todos os grupos de alunos ontem, falei, ó, pessoal, vamos fazer live. Vocês estão um monte de grupo aqui, tem um que é tributário, o outro é criminal, o outro é direito de família. Unam-se entre vocês e vão fazer live. Vamos conversar com o povo. Agora é hora disso, o advogado expor a opinião dele. Né? Sim, justamente. Exato. Carla está dizendo que no Rio de Janeiro também estão alugando os equipamentos e dando desconto para o segundo semestre. Que vai vir uma nova sociedade, vai vir. O advogado tem que estar preparado e ele tem que estar preparado. Agora, como ela vai vir, não sei. Certo é que vai ter muita demanda judicial. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenha dúvida, né? Iremos trabalhar bastante, né? Bastante mesmo. E é por isso que é necessário estar aí com as contas em dias, porque vai ser um momento também que requer também um investimento. E você vai precisar fazer um aporte de capital para que você atenda essa demanda. Pode ser que você, pelo número de funcionários que você tem, pela estrutura que você tem, se você não ter essa visão de mercado desse oceano azul, fica complicado, porque na hora que a oportunidade bater na tua porta, você não vai ter condições de poder abraçá-la. E aí você perde. E é o que a gente tem visto aí muitos advogados desantenados e que vão passar por isso sim. Eu recebo tranquilamente em média, uns 10 a 15 directs todos os dias de advogados dizendo assim, olha, resumindo a prosa deles, né? Tipo assim, tomei uma bordoada, tô anestesiado, não sei o que eu faço. E olha que já vão passar até umas 2 semanas já de quarentena. Sim. O advogado, ou seja, ele não entendeu ainda o que aconteceu, literalmente tomou uma bordoada e tá ali, estacionado. Foi aquilo que o Maurício falou lá atrás, né? O tempo vai passar. Se ele não se antenar, vai passar o tempo, ele perdeu esse tempo. Porque a quarentena tem que, de alguma forma, ela tem que se tornar produtiva. Né? Estudar, exatamente, fazer um curso novo. Todo dia tem aluno novo entrando no Advogado X dizendo assim, ó, eu vou aproveitar o tempo para estudar. Então, ou seja, agora é hora disso. Agora é o momento, né? Habilidade nova, né? É o momento. E eu vou aproveitar esse gancho. A Núbia está perguntando, o pagamento do INSS também suspende? Então, eu até quero falar um pouquinho a respeito até dessa questão. Olha só que coisa interessante, né? Com o Simples Nacional, aqueles escritórios que estão lá, que gozam, né, do benefício do Simples Nacional, estão enquadrados lá no anexo 4, a suspensão do recolhimento, tá, do DAS, ou seja, que é aquele documento de arrecadação do Simples Nacional, ele foi prorrogado para daqui 6 meses. Então, competência de abril vai ser paga em outubro, maio, lá em novembro, e aí por diante. Ok, foi uma forma que o governo encontrou de ajudar, né, as micros e pequenas empresas. Ok, agora olha o cenário que eu tenho hoje, tá, com os meus clientes de escritório de advocacia, e quando eu falo nas nossas palestras que o advogado ele acaba não administrando bem o seu fluxo de caixa,
por dois motivos, por não estar formalizado e pagar aí uma carga tributária muito alta como pessoa física, tá? E é o caso, a resposta que eu digo para a colega. No caso de pessoa física, não está suspenso, tem que fazer sim o recolhimento. Com relação à pessoa jurídica, existe sim uma possibilidade, a gente está conversando isso, tem, parece que, uma ideia de suspender, pode ser que venha nessa medida provisória, porque, veja, a parte do INSS, ela decorre de um desconto da parcela do trabalhador, tá? Se é prolabore, tudo bem, vai descontar do titular. Mas ela vai ser descontada do trabalhador. Então, assim, não é obrigação da pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela vai fazer o quê? Ela vai reter e vai recolher a favor da Previdência Social. Percebe? Muito bem. E aí, olha só, todo mês de setembro, a gente recebe pelo certificado, pelo ECAC, tá? A notificação de todos os nossos clientes decorrentes aí que tem débitos ou falta de alguma informação e irregularidades que excluem eles do Simples Nacional. E o que a gente começa a fazer? A gente procura levantar todas as informações para promover aí um parcelamento para na virada do ano ele volte, ou melhor, ele nem saia do Simples Nacional. Olha o cenário. Eu tenho vários escritórios que têm parcelamento ativo do Simples Nacional em decorrência de ato exclusório, que é o AD, tá? Como ele vai fazer agora? Ele tem o parcelamento, tem a prorrogação do imposto. Ele para de pagar? Agora, eu converso com os meus clientes e vou dizer o seguinte. Ontem mesmo nós pagamos, ontem não, hoje, pagamos, que é o último dia do mês, pagamos parcelamento de imposto, tem que pagar. Se você não pagar o parcelamento... Olha a corrente que vem surgindo. A orientação que nós estamos aqui passando para os nossos clientes é que promova o pagamento. Agora, olha o pensamento do empresário. Na dúvida, o que eu falei para Renato? Paga. Sim. O que acontece? Quando a empresa ela possui um caixa, quando ela realmente está sã, ela realmente trabalha o seu fluxo legal, eu vejo que não há menor problema em fazer isso. Agora, quando a empresa já passa por dificuldade, ainda alguns escritórios de advocacia, para falar a verdade, 90% deles, tá? Infelizmente, 90% deles passam por essa dificuldade. Mas não porque não tem receitas, não porque não tem processo, não tem demanda. É porque acaba não administrando corretamente o escritório, não acaba assim, não precificando de forma correta os seus honorários. Então você acaba tendo um volume muito bom de processo de demanda judicial, porém tem um número de empregados que você acaba estando inchado para poder atender a demanda, mas o débito e crédito não se comunicam. Aliás, a Bia, eu acho que no comecinho das lives falou bem sobre essa questão de precificação. Ontem o Ciro também deu algumas dicas aqui de você cobrar, como é que chama? Os valores mensais, né? Jeito tem, é tudo questão de gestão, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Hoje, ele me pergunta. Ontem, eu recebi umas 2 ou 3 perguntas. Marcelo, me diga uma coisa. Você, como contador, você me orienta a pagar os impostos decorrentes de parcelamento? Olha a visão deles. Marcelo, eu vou pagar para o governo, sendo que eu estou precisando de dinheiro para arcar com a minha folha de pagamento e outras despesas. Eu vou pagar para o governo? Bem, você contraiu o débito, ele é o credor, você tem que pagar ele. Nosso caso aqui, por exemplo, tem o parcelamento de impostos, tem a data para pagar, já tinha provisionado esse dinheiro. Não tem motivo por que não pagar. Sim. Se não pagar agora, você vai ter que pagar lá na frente. Então, exatamente. Não, mas a discussão que está se vendo é até por uma questão de planejamento tributário. Por quê? O que se tem visto? Como nós, na advocacia, temos visto aí um oceano azul de oportunidades, há empresários, tá? Isso já para clientes de um modo geral, e também já conversei com alguns advogados, na possibilidade de falar, eu vou deixar de pagar como se diz, o parcelamento, porque lá na frente, passado isso, o governo vai ter que criar novos refis, novas formas de transação, para que
esses contribuintes reparcelem seus débitos com juros menor e com uma forma de parcelamento, assim, de número de parcelas mais atrativas. Essa é a mentalidade, tá, do empreendedor. Infelizmente, essa é a mentalidade. Eu acho que se é imposto, quem está devendo tem que pagar e não tem conversa. Você tem que ter previsibilidade. E a gente já vem programando, a gente tem previsibilidade aqui. A gente já tem uma previsibilidade nos próximos 3 meses, pelo menos o dinheiro para pagar as contas básicas. A gente sempre já deixou mais ou menos organizado. Porque o problema pode acontecer a qualquer momento, né? Por isso que é importante. Por isso que é importante realmente você estar bem assessorado. Vai cair de novo, vai vir a quinta, hein? Já tá me escutando? Vamos para a quarta ou quinta. Vai cair, né? Então vamos lá. Por isso que a gente... O que a Nubia está dizendo? Estou priorizando em pagar os funcionários e tentar deixar para frente os impostos. Lógico que funcionário é a primeira linha, né? Não tem jeito. Primeira linha, né? Dentro são escolhas, viu, Nubia? Que muitas vezes você tem que optar. É o que eu estava conversando com o Cristiano. Tem certas situações que não tem jeito. Ou você faz ou você não faz. Se você tem um caixa, recomendação que se paga. Agora, se não tem um caixa e aquilo vai fazer, você tem que estabelecer quais são as prioridades e saber que você vai ter que fazer isso. O desembargador Maurício dizendo, acho que também haverá muita oportunidade para quem trabalha com elisão fiscal. Sim. O planejamento, ele é necessário. E esse bate-papo, tá? Que eu digo, que pode lá na frente haver aí uma redução na alíquota para fins de parcelamento, novas correções, ou mesmo aí número de parcelas, dentre outras coisas, isso não é uma evasão, tá? Ou seja, não é uma fraude, você não está fazendo nada de errado, né? Você não tem condições de pagar, então, poxa, eu vou tentar criar um planejamento. Mas hoje a visão que se faz no mundo empresarial é assim, poxa, se eu não tenho condições e preciso estabelecer prioridades na minha conta, eles vão deixar como se diz, o governo por último, porque ele sabe que lá na frente o governo vai precisar estabelecer caixa novamente e ele vai ter que soltar no mercado uma nova modalidade de parcelamento. E aí é uma forma, de repente, de sanar para aquelas empresas que não têm condições. Agora, aquelas que têm uma boa provisão, aquela empresa que realmente está sólida, está com saúde, pague, pô. Não deixe de criar um problema para você futuro. Pague agora. Tá, o que acontece? Então, assim, a gente vai precisar terminar, né? É isso aí. Eu ia só deixar um recado. O pessoal tendo dúvida, me procura e a gente tá aí. Tá bem?